Sim ou não? Para a honra e glória do nosso Pai. Então, quem está entronizado lá no Santíssimo, em cima dos querubins, o próprio eu sou. Por isso que nós precisamos examinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso não é se vangloriando, isso é um privilégio, uma gratidão ao Eterno, que Ele nos escolheu para pregarmos e termos o conhecimento do Evangelho eterno. Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro Santo, a Ele mesmo. Não foi à toa, pastor, que vocês caíram aqui com o The Great Omplition. Vamos lá. E aí? Quem era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Deixa para nós aí nos comentários aí, vamos lá. Aqui, ó, continuando. Vamos lá, continuando aqui, ó, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó, continuando. Agora aqui, ó, o que o texto falou aqui, ó? Hebreus capítulo 7, verso 1, aqui, ó. Melquisedeque, tipo de Cristo. Vamos lá. Aqui agora, aqui, ó. Verso 4. Aqui, ó. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Vamos lá. Continuando. Todo Hebreus, capítulo 7, verso 1 ao 28, fala só da lei cerimonial. Pega isso aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, vai pegando, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, vamos lá, ó. Descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Vamos lá, continuando. Vai pegando aqui, ó. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Vamos lá, vai pegando, vamos lá, ó. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, capite, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Vamos lá, continuando. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro opa, está diagonal, please. Melquisedeque era o quê? Era quem? Pastores, deixa aí nos comentários para mim aí, principalmente vocês, pastores. Deixa aí no comentário aí para o The Great Omplition. Deixa aí para o The Great Omplition aí. Principalmente a você aí, ó. Tá lançado o desafio aí. O que era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Deixa aí nos comentários para mim. A você que tem duas teologatas, porque teologia eu falo teologata. Quem tem duas teologatas, uma teologata, deixa aí nos comentários aí. Em qualquer uma das nossas redes sociais.
Vamos aqui. Porque ainda não tinha sido gerado por quem? Pelo seu pai. Sim ou não? Vamos lá, continuando. Aqui agora, ó. Verso 11. O que que fala para nós aqui, ó? Verso 11. O que que é o texto? Vamos lá, ó. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Aí lembra? Pois, verso 9 aqui, ó. Hebreus capítulo 7, verso 9. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Mas por quê? Você acha justo alguém morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados? Imagina animais inocentes morrendo pelos pecados de tantas as pessoas, gerações após gerações aí, até Cristo vir aqui e se fazer maldito no madeiro por mim e por você. Você acha isso justo? Vamos lá, continuando aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que lei? Deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar. Ó. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Que lei é essa aqui que está falando? Deixa a Bíblia falar. Vamos lá, ó. Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Vamos lá. Vamos lá, ó. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E por que que se houve mudança de lei aqui? Por quê? Por que que houve mudança de lei? Sabe por quê? Porque aí entrou a lei da liberdade. A lei da liberdade. Nós não somos obrigados a nada. Nenhum cordeiro, nenhum cabrito vai morrer pelas minhas imundícias e pelas suas imundícias. E quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. E aqui vocês esqueceram que tem um mandamentozinho lá em Efésios capítulo 2, do verso 14 ao 19. Mudaram também. Isso aqui é para dar nó mesmo, né, Pastor? Para dar nó mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Sim ou não? Recapitulando. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, do qual ninguém prestou serviço ao altar. Quem prestou serviço lá em cima? No santuário celeste? Ninguém, né? Então vamos lá, continuando. Vamos lá, ó. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Vamos lá. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. E é bom, né, pastores? E é bom, né, ler assim bem pausado, né? Bem pausado. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de bênção. E as ovelhas do meu Pai estão despertando em todo o globo terrestre. Sabe por quê? Porque a porta da graça está se fechando. A porta da graça está se fechando. Vamos lá, continuando. Vamos lá, ó.
constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que o nosso eterno é? Sacerdote eterno. Segundo o quê? A ordem de Melquisedeque. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Vamos lá, ó. Agora aqui, ó, continuando. Verso 20. Aqui, ó. Olha o que o texto fala aqui, ó. Verso 20. Aqui, ó. Cristo, sacerdote, único e perfeito. Por quê? Porque sem mancha, sem defeito, sem mácula, sem pecado, sem nada. Vamos lá, ó. Aqui, ó. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E o que o nosso Cordeiro Santo é? Sacerdote para sempre. Você sabia disso, pastor? Não sabia não, né? Porque o que interessa a vocês, né? Era o que interessava, né? Que agora eu sei que vocês vão aceitar o meu Pai como seu Salvador. Se arrependam dos seus maus caminhos. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Porque são impedidos pela morte de quê? De continuar. Vamos lá. Aqui, ó. Este, no entanto, porque continua para sempre, que é em Cristo. Vamos lá, ó. Tem o seu sacerdócio imutável, que é em Cristo, que é eterno. Vamos lá, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Romanos capítulo 8, verso 26. E ainda intercede como? Por sobremodo com gemidos inexprimíveis. Vamos lá, ó. Continuando, ó. Aqui, ó. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento
que foi posterior à lei. Que lei? A lei cerimonial. Vamos lá, ó. Constitui o Filho perfeito para sempre. Você sabia, pastor, que o nosso Cordeiro Santo é sacerdote eterno? Sabia disso? Agora você sabe. Se você não sabia, agora você sabe. Agora, sabe por quê? Agora vamos lá no Velho Testamento, agora para nós dar um pulinho lá no Velho Testamento. Meus irmãos, mais duas leiturinhas aí para nós fazermos aí o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Vamos lá, ó. Presta atenção aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Levítico capítulo 16, verso 29 ao 34. Levítico capítulo 16, verso 29 ao 34. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Porque Cristo é sacerdote eterno e os sacerdotes terrestres atuava até enquanto vida tivesse aqui, aonde? Na terra. Agora vamos ver aqui como era que eles faziam. Vamos aqui, ó. Olha o que o texto diz aqui, ó. Levítico, capítulo 16, verso 29 ao 34, aqui, ó. A festa anual das expiações. Vamos lá. Aqui, ó. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, aqui, ó, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Lembra que o que nós mais vemos por aí, não porque nós somos gentios, a lei foi para Israel, a lei foi para o judeu, que lei? Só o sábado. Porque os 9 mandamentos, a parte da lei, guardam. Sim ou não? Vamos ver aqui, por isso que a mim e a você, quando nós já chegamos a Cristo, nós já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, nem peregrinos, nós já somos cidadãos dos santos, filhos de Deus, somos filhos do nosso pai Abraão, como a palavra do nosso pai assim fala. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 9. Venha com o degretão, Pritão. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios... Não, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Ué, por que crente? Porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós já somos crente, porque cremos que Deus existe, que o nosso Cordeiro Santo nos comprou e nos purifica e nos justifica de toda imundícia e de toda injustiça. E aí nós já somos filhos de quem? Do nosso pai Abraão? Ou nós continuaremos sendo gentio, estrangeiro, peregrino, forasteiro por aí afora?